Você já ouviu falar em cura social? Cura social é um termo que foi cunhado pelo WGSN. WGSN, para quem não sabe, é um birô de tendências. E esses dias eles soltaram um report que chama é, sobre a geração Z, sobre os adolescentes, os que a gente chama de nativos digitais. Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a relação dos adolescentes com as redes sociais e falando o quanto que elas são realmente prejudiciais para a saúde dos adolescentes, né? Das crianças também, mas eu estava abordando os adolescentes em especial. E falando, né, a gente tem estudos mostrando isso, a gente tem pesquisa mostrando isso, mas eu dizia no final do vídeo que a boa notícia era que os próprios jovens e os próprios adolescentes estavam se dando conta do quanto as redes sociais são prejudiciais para eles. E eles estavam buscando formas de sair dessa inércia, desse estado de inércia que as redes os colocam e às vezes provocam dentro deles, né? E é exatamente isso que eu vou falar aqui hoje, sobre esse termo, né, que o WGSN lançou e tem usado para definir essa mudança comportamental desses jovens, sobre cura social. Outro dia um grupo de pais, na verdade, estavam comentando sobre a rede social chamada Be Real. E eles estavam criticando, né? Dizendo algo como, gente, mas que idiota, né? Para que uma rede social que te avisa o horário que você tem que postar e você vai lá e posta? Para que isso? Eu te pergunto, para que isso? Para que isso nós adultos? De novo, a reflexão volta. Porque para que a gente posta no Instagram, né? Assim, para quê? Alguém já se fez essa pergunta antes de fazer a pergunta para o próprio filho e levantar o tom, né, usar um tom de voz como se aquilo fosse uma estupidez? Quando, na verdade, a proposta dessa rede é justamente, o nome dela já diz, né, Be Real, e a proposta da rede é justamente tirar o adolescente da rede social que faz mal. Por que faz mal? Porque é uma rede social onde tem aplicativos diversos, ferramentas diversas, onde ele maqueia a própria identidade. Qual que é a própria identidade e a própria realidade, assim como nós fazemos. Qual é a diferença da Be Real, por exemplo? Não tem filtro, não tem ferramenta, não tem recurso para maquiar nem a realidade e nem a própria identidade. Por isso que esses adolescentes, que esses jovens estão migrando para essa rede. O que eles estão buscando? O que eles estão querendo dizer para a gente? Estamos buscando formas de nos relacionarmos virtualmente de maneira mais saudável, de maneira onde a gente possa maquiar menos a realidade, né? Então, nesse momento que eu escutei essa crítica desse grupo de pais, uma adolescente que estava perto discordou deles e ela trouxe uma situação. Ela disse que ela estava no dentista e que o aplicativo Be Real deu alerta para ela que estava na hora dela postar. E ela postou uma foto dela na cadeira do dentista. E ela trouxe o argumento de que ela nunca faria isso, né? Ela nunca postaria na rede social uma foto dela sentada na cadeira do dentista. Mas a proposta da rede é isso. É conseguir tirar esse adolescente, é conseguir tirar as pessoas dessa postagem programada, dessa postagem, né? Que a gente constrói um cenário em torno para postar e para escrever, e colocar eles dentro de num cotidiano que a gente chama de mais real, né? Então, como é que a gente leva essa realidade, esse contexto de realidade para dentro do ambiente virtual? Porque, de novo, eu falo, eles circulam assim como nós circulamos nos dois lugares. Claro que eles circulam com muito mais intensidade, porque, de novo, né, nasceram nesse universo e não é à toa que são chamados de nativos digitais. Mas é isso, né? Então, assim, eles têm procurado uma relação mais saudável com a vida e procurado uma relação mais saudável com a vida, tanto digital quanto a vida física. E isso tem se refletido e tem aparecido nos canais de redes sociais que eles têm buscado e que eles têm se relacionado. E é isso. Então, queria contar isso para vocês como uma coisa boa.
contar que a gente deveria, de novo, parar para refletir sobre as críticas que a gente faz a tudo que vem do universo do adolescente. Então, a gente mal sabe o que é o Be Real, por exemplo, e a gente já critica, a gente fala que é uma idiotice, quando idiotice também somos nós, ou deveríamos sermos nós, que também usamos as redes sociais, cheias de filtros e cheias de ferramentas para maquiar também uma certa realidade. Mas a gente não faz a reflexão. E eu volto a trazer aqui uma frase do Rudolf Steiner, que ele diz: só é possível educar se existir também a autoeducação. E daí eu trago um outro pensamento para complementar do Paulo Freire, que ele diz que ao educar, ao ensinar, o educador aprende. E ao aprender, a pessoa que está do outro lado, ao aprender, ela também ensina. Então, por que eu estou trazendo isso? Para que a gente pense um pouco e possa entender que pais também aprendem com os filhos. A gente ensina, mas a gente aprende. Mas para isso a gente tem que estar com a escuta aberta, para isso a gente tem que estar com o peito aberto, com os preconceitos guardadinhos dentro da mala, na gaveta, né? Então é isso. Esse é meu tema do texto na semana que vem. Eu desenvolvo ele mais ali na matéria e trago outras referências. Então, vejo vocês na segunda-feira lá no Estadão. Até!